Boa noite a todos, eu sou a Giovândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando o Momento Bancário em Debate. No nosso Momento Bancário em Debate hoje, nós vamos falar como é que foi a última rodada de negociação com a FENABAN, que falou sobre condições de trabalho, saúde e segurança. E para falar desse tema, a gente tem aqui a Marta Soares, que é secretária de saúde aqui do sindicato, é bancária do Itaú, e tem a doutora Maria Maeno, né, que é pesquisadora da Fundacentro, é médica do trabalho, acompanha os bancários já há bastante tempo. E nós vamos conversar um pouco sobre como é que foi essa negociação, né, explicar um pouco dos números de adoecimentos da nossa categoria, né, falar um pouco se o trabalho está adoecendo os bancários ou se não está. E a gente também vai lançar hoje o último curta-metragem da série dos 90 anos do sindicato. E esse curta ele vai falar sobre saúde, sobre jornada, então ele está bem interessante. E a gente vai começar agora nosso momento bancário. Antes de começar a nossa conversa aqui com a doutora Maria Maeno e com a Marta, nós vamos ver aqui um VT, que é com depoimento de 2 bancários da Caixa Econômica Federal, que falam um pouco dessa condição de trabalho, das metas, do assédio no banco, que demonstra também um pouco, reflete a realidade não só dos bancários da Caixa, mas também dos bancários dos outros bancos. Vamos ver o VT e a gente volta para conversar. Que se a unidade ela tem uma meta X e ela cumpre essa meta, o que estabelece a Superintendência Regional? Ela, no semestre seguinte, ela dobra essas metas, com o mesmo número de empregados. Esse fato de ir aumentando as metas e fazendo que sejam cumpridas de forma abusiva, acaba acarretando em adoecimento do bancário. Quem mais entende de produto, de colocação do produto, somos nós, bancários. Então, se ele tivesse um pouco mais de inteligência lá, e não só a vontade de querer lucro, eles chamariam nós, bancários, para discutir qual a maneira melhor de colocação dos produtos, de colocação do portfólio de cada um, né? Nos envolvendo no processo, envolvendo os bancários no processo. Então existe um desgaste psicológico dos funcionários pela sobrecarga de trabalho e por essa questão da agressividade vinda de gerências e supervisões. Falta de funcionário por abertura de agências novas, por muitos funcionários doentes, afastados. Tem muito bancário doente por doenças oriundas do trabalho mesmo, pelas DORTs, né, pelos esforços repetitivos. Tem muito afastamento por problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico. Isso a gente vê muito, assim. Acho que em todas as agências deve ter pelo menos uns 20%, 30% dos funcionários que fazem utilização de medicamentos controlados, esquece que o funcionário é um ser humano, que tem seu limite de trabalho, que tem seu limite de carga diária, e isso vai sendo deixado de lado. Eles estão tratando todos os funcionários como máquinas. E isso está levando ao adoecimento, sim. Então, acho que um dos pontos principais da campanha é a questão da saúde do trabalhador. Bom, o nosso mote da campanha no ano passado foi bancário não é máquina, né? A gente vê aí que a nossa companheira fala disso. O bancário é tratado como máquina e acaba adoecendo. Doutora Maria Maeno, eu queria que você falasse um pouco, comentasse um pouco, nessa última rodada de negociação, o negociador dos bancos, né? Ele questiona os números do adoecimento da categoria, né? Nós levamos, a Secretaria de Saúde nossa fez um levantamento junto ao INSS, isso dos afastamentos mesmo, né? Porque tem um monte de gente que não vai ao INSS, tem gente que fica, a história do presenteísmo, né, Marta? Que trabalha, não se cuida, só vai cuidar quando realmente está numa situação bem grave. E a gente vê que desses afastamentos, dos 21 mil afastados no ano passado, quase 25,7% foram por transtornos mentais.
e 27% por lesões por esforços repetitivos. Doenças que a gente considera como doença do trabalho e que o INSS também considera, né? No caso da nossa categoria, que é a história de fazer um nexo da doença com o trabalho. Tem um grande número de pessoas adoecendo daquele tipo de doença. No nosso caso, a gente relaciona diretamente a pressão que os bancários sofrem, esse estresse, essa depressão, esse síndrome do pânico que eles têm. Quando a gente atende aqui, acho que a Marta podia falar um pouquinho das experiências dos bancários que vêm até aqui, o que eles relatam para a gente, na Secretaria de Saúde, dessa pressão que vive. A gente vê nas nossas consultas, a consulta esse ano aponta lá, 83% dos bancários falam que as metas são abusivas, que é um problema. 82% fala que tem assédio moral na categoria, que é um problema, e eu acho até que esses 82% que falam do assédio moral, na verdade está falando da pressão e da cobrança diária, não necessariamente do assédio moral típico, né? Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco por que o INSS usou o critério do nexo técnico epidemiológico. E esse questionamento que os bancos fazem. Diz que ele está adoecendo porque a vida moderna é muito agitada e por isso, sim, pelos problemas que eles têm na vida deles e não no banco. Uhum. Tá bem. Olá a todos, é um prazer estar aqui, Juvândia, Marta, para a gente conversar sobre um assunto tão importante quanto o adoecimento, a vida das pessoas que trabalham, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte, que agora o depoimento que os bancários deram mostra bastante essa discussão que você colocou também, do presenteísmo. Quer dizer, hoje é notório, existem estudos mostrando que muitos trabalhadores, é grande, há alto índice de presenteísmo em várias empresas, particularmente nos bancos, que as pessoas estão trabalhando, mas não querem se afastar porque têm medo das consequências do afastamento, o que leva a uma cronicidade do adoecimento e uma dificuldade maior do tratamento. Um agravamento, porque ele não para para se cuidar. Sim, e aí é muito mais difícil se tratar e muitas vezes as doenças podem ser controladas, muitas vezes nem a recuperação é possível. O que onera não só traz um sofrimento enorme para as famílias, mas onera também o próprio poder público, porque quem paga depois a Previdência Social, as aposentadorias, os auxílios, todos são... O poder público, consequentemente, a sociedade, né? É a sociedade. Está pagando os impostos. Em vez desse imposto Exatamente. ser aplicado para melhorar o atendimento da saúde, ele está sendo aplicado para pagar os salários dessas pessoas que foram adoecidas por causa do trabalho. Exatamente, né? Durante o afastamento. Né? Durante o afastamento. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, não se trata de um problema de um sindicato ou de outro sindicato, mas de todos os brasileiros, de toda a sociedade. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante que eu acho que você falou foi o seguinte, olha, a alta prevalência das lesões por esforços repetitivos e dos transtornos psíquicos entre os bancários. Isso é demonstrado pelas pesquisas que já existem, pesquisas científicas que existem, e também pelas estatísticas da Previdência Social. Isso não acontece só na categoria bancária. Se você observar o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho da Previdência Social de 2011, há cerca de 117 mil doenças ocupacionais registradas. Dessas, o maior índice ainda continua sendo LER, né? Porque abrange outras categorias. E o segundo lugar, transtornos psíquicos, muito perto. Transtornos psíquicos depressão, no caso dos bancários, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, mas a depressão é bastante prevalente, né? Altamente prevalente. E por que acontece isso? Motivos há. Os bancários agora deram depoimento, não é só depoimento desses dois bancários, mas a gente ouve o tempo todo bancários falando sobre isso, sobre a intensificação do trabalho, sobre o aumento do ritmo, sobre a pressão exercida para que as pessoas atinjam as metas que os bancários consideram inatingíveis, né? Técnicas de humilhação para que se atinjam as metas, acho que isso é um ponto central, que as pessoas, elas... porque nós temos histórias bonitas até no passado, de pessoas que se esforçaram junto com o patrão, por exemplo, para colocar uma empresa em dia, para funcionar, né? Mas havia um esforço conjunto, mesmo com a diferença, evidentemente, entre o capital e o trabalho, né? Havia e continua. Hoje, o que é o banco? Hoje o banco não tem patrão, são acionistas que tratam de uma forma desumana, como máquina, como foi colocado pela própria bancária. Então, acho que isso leva a uma sensação de isolamento,
E as pessoas se sentem sós, isoladas, pressionadas, né? Isso aí é a base dos trabalhos científicos que vem mostrando o adoecimento bancário. E do ponto de vista legal, como é que, desde 1999, existe o reconhecimento dos transtornos psíquicos como doenças relacionadas ao trabalho no país. Então, a Previdência Então Social... não adianta o banco negar, dizer que ele não isso tem é lei. culpa, que não tem a ver com o trabalho. Não, isso é lei. Isso é lei, né? Então, em 99 já existia uma relação e os transtornos psíquicos entram nessa relação. Em 2007, houve um acréscimo do critério epidemiológico, que é o critério estatístico, quer dizer, as categorias que apresentavam, em relação às outras categorias, uma frequência maior de determinadas doenças, foram consideradas como categorias de risco, digamos, para aquela doença. E os bancários foram apontados como uma dessas inúmeras categorias. Devido ao número de pessoas que se afastaram com aquele... Nos últimos anos, CID, né? Não é somente no ano, não é, só, é com base no maior banco de dados, né? maior banco de dados que o país tem. Então, isso realmente é muito difícil de ser derrubado do ponto de vista epidemiológico e estatístico, né? Então, isso tudo é amparado por lei. Então, eu acho que fica muito claro, e hoje não há dúvidas, de que o trabalho bancário é um trabalho adoecedor, infelizmente, e acho que é importante se negociar tudo isso, né? Todos os aspectos que contribuem para esse adoecimento. Ô, Marta, o que é comum a gente ver aqui no sindicato? O pessoal procura a Secretaria de Saúde, procura o sindicato, porque o banco não respeitou o direito, quando foram demitidos. O que vocês observam aqui? O que a Secretaria de Saúde tem atendido mais? Boa noite a todos, boa noite, Gilvândia, boa noite, Maria. Infelizmente, Gilvândia, quando o bancário procura a Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho aqui do sindicato, a situação já está bem agravada, né? E por não ter um retorno dentro dos bancos, né? Por precisar do INSS, a gente já sabe das dificuldades que tem, pelos apontamentos que a Maria fez. Quando chega aqui, a situação já está bem agravada. Que é a história do presenteísmo, né? Exatamente. Ficou evitando pegar o afastamento, evitando ir ao médico durante muito tempo, então quando vai já está numa situação bem crônica, bem grave da doença. Infelizmente ele deveria procurar, então o conselho nosso para ele é... Isso. Assim que você tiver um problema, você já tem que procurar ajuda, né? Sim, sim. Ajuda médica, até vir aqui ao sindicato para buscar esclarecimento dos direitos. Exatamente. Como você colocou, né? O que a gente traz para a categoria bancária é o presenteísmo. Você trabalhar adoecido, trabalha com medicação então, dentro de gavetas, né? Esses dados que nós levantamos aqui no sindicato, que é só os dados de afastamento, eles são muito maiores em termos de adoecimento se a gente olhar quem não foi buscar ajuda, né? Quem não está cuidando da saúde ainda. Exato. Que eu acho que é um pouco que a bancária da Caixa falou, a delegada sindical falou, que ela conhece nas agências, ela acha que deve ter em torno de 20% a 30% de pessoas que tomam remédio. Fazem uso de medicação. Que estão doentes sim, e que não foram buscar ajuda. Exatamente. É um problema que eu penso que é crônico, né, Givante? Quando você vê 21.144 trabalhadores afastados dentro da categoria bancária, mesmo sendo um dado nacional, eu penso que é alarmante, né? É um dado alarmante para a categoria bancária. Muito bem, então a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre a negociação e sobre esse tema saúde e condições de trabalho. Dia 22 de agosto, quinta-feira, é Dia Nacional de Luta dos Bancários. Vamos às ruas para cobrar dos bancos mais respeito com a categoria. Aumento real de salário, combate ao assédio moral, fim das metas abusivas, mais saúde, segurança, valorização salarial e PLR maior. O setor da economia que mais lucra no país pode proporcionar melhores condições de trabalho. Vem pra luta, vem, bancário. Todos podem participar. A concentração da passeata será a partir das 6h30 da tarde, na Rua São Bento, em frente à sede do sindicato. A nova programação da TVB, a TV dos Bancários, já está no ar, com a volta do Momento Bancário com a presidenta uma vez por semana e a estreia do Contraponto,
programa de debates com blogueiros mediado por Gilvândia Moreira, toda a primeira segunda-feira do mês. Estes 2 programas marcam a fase renovada da TVB, que agora possui estúdio próprio com equipamentos mais modernos e cenários novos, de onde serão gravados programas que vão ao ar pelo site do sindicato. Futuras produções como o Jornal dos Bancários e especiais sobre cultura, saúde e direitos terão estreias ainda neste semestre. Estamos de volta no Momento Bancário em Debate, falando sobre saúde e condições de trabalho na categoria bancária. Com a doutora Maria Maena e com a Marta, que é secretária de saúde aqui do sindicato. A gente estava conversando aqui no primeiro bloco do número de afastados no INSS, do adoecimento dos bancários, dos transtornos psíquicos, né? E também das lesões por esforços repetitivos. E aí chegaram aqui 2 perguntas, né? Uma é da Isis e ela fala assim: boa noite, sabemos que tem muitos bancários trabalhando doentes, né? Um pouco que o que você estava falando aqui, Marta, no primeiro bloco do presenteísmo, né? E a quantidade de pessoas trabalhando adoecidos com medo de descomissionamento, rebaixamento e demissão. Você quer comentar, Marta, esse É o que a gente observa mesmo na categoria bancária, né, Gilvândia? Dentro dos bancos privados é o fantasma do desemprego e dentro dos bancos públicos é o medo do descomissionamento, né? Porque é uma coisa que a gente está lutando, inclusive na convenção coletiva e num acordo específico, que é garantir que a pessoa não pode ser punida 2 vezes, né? Ela está doente, já é uma coisa ruim, ninguém quer ficar doente, né? E aí ela fica afastada, quando ela retorna não tem mais a comissão. Que, na verdade, isso é uma pressão, na verdade, para que a pessoa não se afaste. No banco público, não deveria acontecer isso, né? E naquela coisa do ciclo, então, que acaba cronificando, né? Contribuindo para a cronificação. Aí o que acontece? Ela pensa assim, se eu ficar afastada, quando eu retornar, vou perder minha comissão. Então, você tem um prazo, dependendo do seu afastamento, dependendo do prazo que demorar seu afastamento. O que aconteceu? Nesses últimos anos, em especial 2011, do ano passado, a gente aumentou as garantias. Esse prazo que garante o salário, no caso dos bancos públicos, né? Que garante que não haja redução salarial por um prazo maior. Então, e a gente está lutando para que amplie ainda mais esse prazo, porque é uma injustiça, né? Eu acho que isso não tem cabimento, essa penalização, porque isso, inclusive, como você estava falando, acho que isso inibe que as pessoas cuidem da sua saúde. Sim. E fazem com que o presenteísmo seja uma realidade maior e acaba agravando as doenças, né? E tem aqui um outro e-mail que ela também manda, ela diz o seguinte: ao invés de cobrar dos bancos que se pague os gastos com tratamento, medicamentos de trabalhadores que adoeceram, temos que cobrar que o percentual de repasse à Previdência, de acordo com o risco, seja majorado e não fique apenas nos 3%. Quem comenta isso aqui? Maria. Eu posso comentar. Bem, de fato, a bancária tem alguma razão e eu vou explicar o que é isso. Existe uma alíquota que toda empresa paga para o INSS, né, para o seguro de acidente de trabalho. Essa alíquota varia entre 1%, 2% e 3% de acordo... E 3 já é o máximo, né? O grau de risco, 3 é o né? máximo. E o banco hoje paga 3%. O básico. Tem a ver com a quantidade de pessoas afastadas? Sim, tem a ver... trabalho? Exatamente, tem a ver diretamente com isso. Bem, só que existe uma coisa chamada Fatura Sustentada de Prevenção, que foi criada em 2007 e que tem a função de majorar as alíquotas acima de 3%. Portanto, no caso dos bancos, para aqueles bancos que adoecem mais. O que acontece? Ninguém conhece o fator acidental de prevenção. Se ninguém conhece, como é que nós podemos comparar? A sociedade pode comparar um banco com outro. Exatamente. Isso também não é divulgado por banco, né? Uhum. Porque nós, inclusive, estamos pedindo ao INSS mais informação. Nós mandamos um pedido de informações, de detalhamento, né, Marta? Você podia falar um pouco sobre isso. O que a gente está pedindo aí nessa carta que nós mandamos para o INSS? De acordo com esses números, né, apresentados aqui pelo próprio INSS, né, que qualquer cidadão tem acesso ao anuário estatístico do INSS,
Mas, assim, nós queríamos que esses números, de acordo com a lei... Puxa vida, Giovanni, esqueci a lei. A lei ninguém lembra, Marta. Lei é difícil, coisa de advogado. E o Exato. advogado também não lembra da lei, ele vai lá no código e olha o número. E- Mas tudo bem, tem uma legislação específica. Isso, nós mandamos um ofício, né, para o presidente do INSS para que abrisse os A lei da números. transparência, né? Exatamente, lei da transparência, obrigado. E abrisse os números, né, por CNPJ, pelo CNAE das empresas, né? E nós estamos aguardando o retorno do INSS, Que é né? para a gente saber isso que a senhora está falando, doutora Maria Maeno, que é Exatamente. quem é a empresa, quem é o banco que mais adoece. Então, Hoje nós não sabemos. Exatamente. Nós temos um dado geral que é preocupante. A Previdência Isso. Social divulgou que o FAP da maioria das empresas diminuiu. Quer dizer, fez com que a alíquota diminuísse. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer isso. Que, em tese, quer dizer que, então, as empresas melhoraram as condições de trabalho? Bom, nós queremos saber, então, porque são 92% mais ou menos das empresas que estão tendo a alíquota minorada e não aumentada. E nós temos, pelos estudos e pelas estatísticas, pelos centros de referências ao trabalhador, pelos serviços de saúde do país inteiro, nós temos a percepção de que há um aumento de adoecimento. Sim, até o dado do INSS. Mostra Ano isso. passado teve 21 mil pessoas afastadas, em 2011 eram 20 mil. Sim. Quer dizer, isso está crescendo. Nós temos 117 mil, estimativa em 2011, 117 mil doenças ocupacionais, fora os acidentes. São 700 e poucos mil acidentes do trabalho em 2011. Quer dizer, gravíssimo, né? Sim. E essa questão do assédio? O assédio moral que está junto, normalmente, né, nas denúncias que a gente tem aqui de assédio, que nós temos instrumentos de combate ao assédio, as denúncias que a gente vê aqui tem a ver com cumprimento, cobrança para cumprir as metas, né? Exposição, humilhação, isso aparece muito, né? Nós temos essa cláusula de assédio moral desde 2010, né, Giovanni? Conquistada em 2010, mas assinada em 26 de janeiro de 2011. E os números apresentados aqui, né, que foram trazidos pelos próprios bancários, são 860 denúncias. E 602 casos resolvidos e 34 devolvidos por falta de estrutura pela própria denúncia. Então, Falta assim, de provas, né? exato. Que o sindicato às vezes investiga também não consegue comprovar, ou que a gente comprova, manda para o banco não confirma o problema. Quando acontece isso, também é importante dizer que se o sindicato entende que tem o problema, aí a gente vai fazer manifestação no banco, vai fazer paralisação, Exato. vai, enfim, fazer algum tipo de cobrança. E da pesquisa que o sindicato faz, pré-campanha salarial, 83,2% dos pesquisados dizem do assédio moral, né? Então, é um problema muito sério ainda na categoria bancária. Mesmo a gente tendo esse instrumento, ainda temos muito que caminhar nesse sentido. Mas, só respondendo, complementando aqui essa resposta ao e-mail da Isis, eu acho que a Isis tem razão no sentido de que a gente tem que cobrar os instrumentos públicos, né? Que funcionem, você está falando aí desse majorar a alíquota, mas, além de cobrar isso, nós também temos que cobrar o pagamento dos medicamentos, como a gente está cobrando Sim, na mesa claro. de negociação. Acho que uma coisa não é contraditória a Sim. outra. Não. Acho que tem que acontecer. Complementares, né? São complementares, tem que acontecer as duas coisas. O banco tem que pagar o medicamento mesmo, né? Adoece por causa do trabalho. Tem que dar toda assistência e tem que pagar os medicamentos, porque tem gente que gasta. Nós tivemos bancária aqui, que gravou com a gente no Momento Bancário, e que gastava R$900 de remédio todo mês, do salário dela. E são medicamentos de uso prolongado, o que piora a seja, situação, o que muito agrava a tempo, situação. né? Exatamente. Naquilo. Então, quem tem que pagar esse custo todo, ela adoeceu por causa de tudo começou com assalto na agência. Isso foi se agravando, a situação dela, e ela chegou num estágio, assim, já bem, que se machucava, né? Uhum. E hoje os bancos pagam as medicações? Não pagam. Não pagam. Não pagam, a gente cobrou isso na mesa passada, e eles dizem que não vão pagar, e aí, inclusive, disseram que nós falamos, olha, vocês não pagam, a gente tem que acionar o banco juridicamente, para resolver, às vezes, esses problemas. A bancária foi demitida, estava doente, foi demitida, não podia ter sido demitida.
Foi demitida porque desenvolveu estresse pós-traumático depois de sequestro, depois de assalto na agência. E em vez de dar toda assistência, ajudar no tratamento, dar toda assistência, dar estabilidade para essa bancária, eles vão lá e demitem. E a gente tem que ir para a justiça para buscar reintegração, buscar indenização. E às vezes você consegue. Nós tivemos um caso aqui que a bancária ganhou R$600 mil de indenização. E a gente estava falando sobre isso. O jeito de resolver não é depois buscando indenização. É tratando a pessoa, dando toda a assistência, né, no momento que ela precisa, impedindo que essas coisas, tomando medidas para colocar mais segurança nas agências, enfim. E o negociador disse que, às vezes, o melhor caminho era a justiça mesmo. Não, e mais uma vez, eu acho que existe uma incompreensão, porque, na verdade, a Justiça do Trabalho, ela reclama, e com razão, da sobrecarga que ela tem, e eu acho que é fruto muito do não entendimento, da não negociação, na verdade, né? E isso é custo também para a nossa sociedade, para o Estado, para todos nós, né? Sim. Mais um custo. Sim, para falar um pouco da negociação, a gente também discutiu nessa última rodada de negociação o abono assiduidade, né? Nós temos hoje meses com 30 dias, meses com 31 dias. No mês que você trabalha 30 dias, o salário é X. No mês que você vai lá e trabalha 31 dias, o salário é o mesmo X. Quer dizer, você está trabalhando um dia a mais, mas você está ganhando a mesma coisa. E uma cobrança nossa é que o banco transforme isso em abono assiduidade, inclusive para melhorar as condições de trabalho, porque as pessoas têm o tempo de resolver seus problemas pessoais, né? Enfim, porque a gente não é só trabalho. A gente também estava discutindo que as metas não podem ser cobradas diariamente. Tem de manhã uma audioconferência, de manhã alguém te liga, te manda torpedo no seu celular particular no meio do dia. Quer dizer, você está almoçando, está recebendo torpedo do banco, cobrando que a sua meta ainda está longe de ser atingida naquele dia. Aí você, no final do dia, tem mais uma reunião. Quer dizer, isso é um monitoramento total, né? Você vive sob pressão. Gilvande, e para alguns bancos, né, 100% hoje não é suficiente. E dizendo das metas, né? É superar, né? É superar 150%, né? Então, cada vez mais a cobrança exacerbada por conta de resultados, né? Então, como a bancária perguntou no e-mail, e a gente até já falou sobre isso, outro ponto de discussão na mesa é que nós cobramos a manutenção do salário e da função do trabalhador e do emprego, né? Se retorna ao trabalho, você tem que ter o emprego. Se você retorna ao trabalho, você não pode perder a sua comissão, a sua função, porque você adoeceu e normalmente doença do trabalho, né? Enfim, vários pontos foram discutidos, né? Infelizmente, acho que os bancos não tratam essa questão com a seriedade, né, que deveriam tratar o tema, porque a seriedade é de fato sentar e falar, tá bom, essa solução que vocês apresentaram não é a melhor, mas vamos buscar uma outra solução, vamos pensar como é que a gente dá assistência para o bancário, como é que a gente previne esse adoecimento. É sentar, eles dizem que eles têm técnicas universais, que eles contrataram de gestão, que é desenvolvida na universidade, são técnicas universais, né? Que as empresas como um todo utilizam essas técnicas e que, portanto, eles estão certos. Não tem esse adoecimento que a gente fala, isso é uma falácia nossa, nós criamos esse fantasma do adoecimento, né? E é assim que eles preferem tratar na mesa. Acho que isso é muito ruim e nós temos que nos mobilizar para mudar, para convencer os bancos de que que essa situação está agravando a vida do bancário, prejudicando, e a sociedade como um todo, como você mesmo falou, está pagando essa conta. E não condiz, né, Gilvândia, com a lucratividade dos bancos, né? Os grandes bancos aí nos primeiros 6 meses, o resultado bem positivo, né? Não condiz com a realidade que vive o bancário hoje, né? Exatamente, né? Esse é outro ponto. Esse é um grande problema. Muito lucro, né? Exato. Muito lucro, então não é por falta de dinheiro que eles não vão cuidar da saúde dos bancários, é por falta de vontade de fazer, né? De preocupação, eu diria. Doutora Maria, uma última consideração sobre tudo isso? Não, algumas vezes eu fico me perguntando, né? Quando eu fiz medicina, a gente ficava pensando, nós tínhamos muitos problemas de doenças infecciosas. Muitas vezes a gente falava, puxa, a gente faz tanta coisa, trata essas doenças, as pessoas readquirem, então a nossa ação é muito pequena. Então eu sinto um pouco isso, a medicina, ela acaba sendo pequena também.
porque acaba tratando só das pessoas que adoecem, né? Quando a origem dos problemas está nos aspectos sociais e, sobretudo, hoje, laborais, né? Relacionados ao trabalho. É um problema muito grave no país, a gente tem visto isso em todas as categorias, mas o sistema financeiro realmente, ele se desponta, acaba se destacando. Acho que é um prejuízo para todos nós, né? Para toda a sociedade. Com certeza. Marta? Eu vou usar uma frase que eu ouvi da doutora Margarida Barreto, né? Que o medo é o sentimento potente que mobiliza e intimida os trabalhadores, né? Portanto, no dia 22, nós teremos uma grande passeata aqui sobre a campanha salarial, nossas reivindicações. Então, nós fazemos um chamamento aí para a categoria bancária, dizer da lucratividade dos bancos e da situação dos trabalhadores nesse momento. Muito bem, então vem para a luta. Venha logo. Dia 22 é uma grande oportunidade de mostrar para os bancos que nós estamos insatisfeitos com essa situação e que a gente quer respeito, dignidade, condições de trabalho, saúde e salário melhor. E agora a gente vai fazer o lançamento do nosso curta-metragem sobre saúde, condições de trabalho, jornada e até o próximo Momento Bancário em Debate. Um grande abraço a todos. Em 1838 foram fundados os primeiros bancos privados no Brasil. Eram poucos estabelecimentos, cada qual com suas próprias regras de trabalho. Em 1923, ano da fundação da Associação dos Funcionários de Bancos de São Paulo, já havia na cidade 18 agências de bancos públicos e privados que empregavam cerca de 1.800 funcionários. Em 1925, a entidade conquista, além da garantia de 15 dias de férias por ano para bancários de todo o país, a regulamentação da jornada de trabalho em São Paulo. E que jornada! Das 7h30 às 18h30. Fruto de organização e luta, que resultou numa greve de 40 dias, é conquistada a jornada de 6 horas, garantida por lei em 1933. Resultado de anos de luta por mobilização dos bancários, adesão a abaixo-assinado, greve e atuação junto ao parlamento, foi conquistado, em 1962, o fim do trabalho aos sábados para a categoria. Apesar de ter um horário de trabalho estabelecido em lei, hoje a jornada de trabalho de bancários e bancárias vai muito além disso. A cada dia é mais difícil definir o que é tempo disponível ou não para o trabalho. É treinamento online, e-mail, telefone celular e a pressão cada vez maior por resultados e metas. Embora a CLT determine a jornada de 6 horas para os bancários, abre exceção para os chamados cargos de confiança e os bancos interpretam isso à sua maneira. O bancário reclama a justiça, o banqueiro apela. Como o cálculo dos direitos do trabalhador só considera os últimos 5 anos de emprego, mesmo que ele vença a causa, todas as horas trabalhadas a mais nos anos anteriores viram lucro para o banco. Um negocião. E se para os bancários do século XIX a jornada extensa, mas o ambiente insalubre resultavam em predisposição à tuberculose, com a automação generalizada a partir dos anos 80, a lesão por esforço repetitivo, LER-DORT, torna-se um enorme fardo sobre a saúde da categoria. Redução drástica de postos de trabalho e a pressão pelo aumento dos lucros exigem que o funcionário opere máquina em ritmo de máquina. O resultado é uma legião de bancários lesionados, afastados e sistematicamente descartados. Com a diversificação das atividades dos bancos para aumentar seus lucros, a agência torna-se praticamente uma loja e o bancário um vendedor pressionado a cumprir metas abusivas, que podem lhe custar um emprego caso não sejam alcançadas. Cobranças e ameaças constantes configuram assédio moral e levam trabalhadores ao adoecimento mental. Soma-se a isso a preocupação com a segurança no local de trabalho. Hoje a luta é por inclusão bancária, com ampliação dos empregos e cumprimento da jornada de 6 horas sem redução de salário. Os sindicatos seguem atuação permanente por condições dignas de trabalho e remuneração que garantam qualidade de vida para bancários e bancárias.
Objetivos que, para serem alcançados, dependem do esforço coletivo da categoria, lembrando que a luta de um é a luta de todos.